Bom dia, irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje é dia 21 de setembro, a igreja celebra São Mateus Apóstolo e Evangelista. É uma festa na igreja, cor vermelha, e para quem for celebrar, o prefácio dos Apóstolos 1 e 2. Evangelho desse dia 21, é o evangelho que nós conhecemos muito bem, que está em Mateus 9, de 9 a 13. Vou ler o evangelho para você. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Poderia começar falando do último versículo. Aprendei, pois, quero misericórdia e não sacrifício. Mas é um tema que eu vou deixar para a oração da noite. No momento que basta o evangelho, mais próprio aqui, nós vemos Jesus viu um homem sentado na coletoria, cobrando os impostos. O nome dele era Mateus. Os cobradores de impostos, eles eram muito mal vistos por Israel, porque eles eram funcionários dos opressores, dos romanos, na realidade, nesse tempo. Então eles cobravam, eles eram israelitas, mas eram funcionários do Império Romano, ou dos dominadores, assim podemos chamar. Por isso eles eram mal vistos. E as pessoas não gostavam muito de se unir. Essas pessoas, o evangelho vai trazer exatamente esse aspecto, né? Das pessoas admiradas, porque Jesus está falando com Mateus. Então, como eles cobradores não eram bem vistos, Jesus então está com eles, até no afã de querer talvez convertê-los, né? Converter esse cobrador de imposto, o Mateus, e as pessoas vão ver essa cena e vão perguntar: por que seu mestre come com os cobradores de impostos? Por que seu mestre está se misturando com essa gente? Como se eles fossem melhores, né? Não é verdade? Como se eles fossem melhores. Jesus sabia muito bem o coração deles. E Jesus então vai depois dizer: ora, aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Então Jesus não faz diferença. Jesus quer a conversão daquela pessoa. Jesus ele não tem um comprometimento com o legalismo dos fariseus, doutores da lei, até porque Jesus compreendia profundamente o ser humano. E Jesus ele investe, no meu entendimento, na possibilidade de conversão. Mateus se converte, né? Porque uma coisa é você falar: se você não se converteu, outra coisa é você dar oportunidade para a pessoa se converter. Eu sou contra esse tipo de atitude que você exige conversão na marra. Não, a conversão acontece quando você conhece Jesus de verdade. A conversão acontece quando alguém apresenta Jesus para você. A conversão acontece quando você experimenta o amor de Jesus na vida. Se nós não experimentarmos, como é que vamos falar de conversão? Se nós não vivemos até a profundidade da cruz de Cristo, como vamos falar de sofrimento do Cristo, do Deus, né? Se nós não vivemos totalmente o amor de Cristo, nós vamos ser legalistas. Vamos fazer distinção de pessoas, vamos achar que nós somos melhores do que eles, quando na realidade também temos pecados, e às vezes graves pecados. E Jesus então fala: da mesma forma que você quer misericórdia para com as pessoas, para com você mesmo,
Da mesma forma que nós exigimos misericórdia, compaixão conosco quando estamos errados, devemos agir igualmente para com as pessoas que encontrarmos pelo nosso caminho. É muito comum a gente querer o bem para nós, mas temos a dificuldade de colocar em prática esse bem em benefício das pessoas. Então Jesus, ele passa por cima do legalismo, porque o legalismo muitas vezes proíbe, corta as ações de caridade, de misericórdia. Parece que até para fazer o bem você tem que seguir um monte de regra. Não, Jesus não, passa por cima dessas regras, faz o bem, cura o coração daquela pessoa, a pessoa passa a seguir Jesus. Então essa mensagem desse evangelho pode ser colocado na minha vida, na sua vida, na vida da comunidade. O dia que você encontrar alguém que vem falar, tenha misericórdia de mim, perdoe logo, porque o perdão é algo que mais nos aproxima do amor de Cristo. Desejo a você, querido irmão, querida irmã, um ótimo dia, né? Que Deus abençoe você nesse dia de São Mateus Apóstolo. Em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Tenha um ótimo dia, fique na paz. Até a noite aí com a oração da noite. Boa noite, tchau.